Olá a todos, bem-vindos de volta ao estudo do nosso livro, Delineando a Pesquisa Clínica. Vamos agora ao capítulo 5. Este capítulo 5 ele é muito importante porque ele começa a discussão, ele apresenta alguns conceitos sobre o início de uma discussão muito importante que é sobre o cálculo de amostra. Tá? Quantas pessoas temos que coletar para o nosso estudo? Isso tem que estar presente no protocolo de pesquisa, mesmo antes da coleta de dados assim que você tem já a pergunta de pesquisa, você deve fazer uma estimativa do cálculo de amostra. Essa é uma temática longa, tem muitos detalhes, muitos aspectos. Esse vídeo vai ser um vídeo apenas para colocar os tópicos iniciais, os principais conceitos por trás da ideia do cálculo de amostra. Tá? Já falamos em capítulos anteriores sobre validade, precisão e acurácia. Isso diz respeito à qualidade da coleta de dados. A partir do momento que você tem a sua pergunta de pesquisa, você já tem a lista de variáveis que você vai coletar, já sabe o que é categórico e o que é contínuo. E você já tem estratégias, pelo menos pensou sobre o que fazer com a coleta de dados para melhorar a validade, a precisão e a acurácia das suas estimativas. Agora vem a parte de cálculo de amostra, que é muito importante. Tá? Nessa aula vamos colocar os conceitos iniciais. Vamos começar com a ideia da hipótese. Pergunta de pesquisa é um pouco diferente da hipótese de pesquisa. Tá? É uma diferença um pouco técnica, mas é importante. Pergunta de pesquisa, em geral, por exemplo, quando alguém pergunta para você, o que você está estudando? E você descreve de uma forma bem livre. Eu estudo o efeito da hipertensão sobre a diabetes de um grupo de pessoas. Uma coisa bem geral. Isso seria a pergunta de pesquisa. A hipótese de pesquisa, você tem que ser um pouquinho mais preciso. Tá? A hipótese de pesquisa ela também é um pouquinho diferente da hipótese estatística, do momento de realizar o teste estatístico. E para isso o cálculo de amostra é importante, para você ter uma boa validade do resultado do teste estatístico. Então, quando você transforma essa pergunta de pesquisa numa hipótese de pesquisa, você tem que, no caso da minha descrição, quero saber o efeito da hipertensão sobre a diabetes. Como eu medi hipertensão? O que é hipertensão no meu caso? O que é diabetes? Como foi aferida a diabetes? Eu tenho que entrar mais em contato no momento de fazer a hipótese de pesquisa nas variáveis. Tá? Então, por exemplo, quero saber o efeito de um grupo de pessoas com pressão arterial maior que 120 mg de mercúrio, ou seja, é uma descrição mais acurada do meu critério de hipertensão, sobre o grau de diabetes medido a partir de um exame de sangue, de glicemia. Tá? Então aí você está chegando um pouco mais perto da hipótese de pesquisa. Então a hipótese leva em conta a variável, o jeito que você está medindo. Tá? A hipótese de pesquisa é um pouquinho diferente da hipótese estatística. Porque na estatística a gente tem dois conceitos básicos de hipótese, que é baseado na ideia de teste de hipótese. Em estatística aplicada, você tem basicamente dois paradigmas de como tratar hipóteses de pesquisa. Você tem uma ideia mais indutiva da estatística, que é o teste de hipótese. Então, para quem já fez algum curso de estatística, conhece a ideia de hipótese nula e hipótese alternativa. Então, esse é um paradigma baseado em teste de hipótese. E você tem o paradigma bayesiano, baseado no teorema de Bayes, nas estimativas a priori. Nesse vídeo, vamos falar do teste de hipóteses clássico. Pretendemos fazer depois talvez algum vídeo adicional no final desse curso. A gente pode fazer um vídeo de inferência bayesiana para colocar uma ideia alternativa a essa ideia do teste de hipótese. Tá? Mas para o efeito do protocolo de pesquisa que vocês vão fazer, utilizar testes de hipótese é adequado, não tem problema. Não sairá de moda tão cedo, tá? Não é um método bem robusto. Então vocês podem estudar o teste de hipótese tranquilamente, não tem problema. Tá? Pela ideia de teste de hipótese, você tem a hipótese nula e a hipótese alternativa. A ideia da hipótese nula, as duas hipóteses, a nula e a alternativa, em geral, você estabelece antes da coleta de dados. Porque são hipóteses, você não é uma certeza, não é uma validação, não é nada, é apenas uma hipótese. Vamos pensar no seguinte exemplo. Eu tenho um remédio
E eu acho, por crença pessoal, que esse remédio reduz o peso das pessoas. Se você toma esse remédio com uma certa regularidade, você perde peso. É uma crença minha, tá? Eu não fiz nenhum estudo que corrobora. Eu tenho apenas evidências ou em mim mesmo ou em casos anedóticos, tá? Com poucas pessoas. A minha crença num certo resultado não quer dizer que esse resultado é verdadeiro. Eu tenho que colocar esse resultado à prova. Tá? Como que eu coloco esse resultado à prova? Fazendo um protocolo de teste, um ensaio clínico de teste desse remédio, e aí verificando se de fato ele, numa amostra maior de pessoas, ele gera redução média do peso. Tá? No momento em que eu não fiz a pesquisa ainda, eu tenho apenas o protocolo, eu estabeleço a hipótese nula. A hipótese nula é a seguinte: é uma hipótese que você estabelece sem evidência a priori. Então, eu não tenho uma evidência forte o suficiente para dizer que o remédio funciona. Então, a priori, antes da coleta de dados e tal, o que eu posso assumir é que não existe diferença. Não existe diferença entre quem toma o remédio e quem não toma. Porque eu não fiz o teste ainda. Eu não tenho evidência o suficiente para afirmar categoricamente como verdadeira a hipótese de que o remédio gera redução de peso. Então, eu vou assumir, eu não vou dizer que é verdade, mas eu vou assumir inicialmente a hipótese nula. Eu acho, eu acredito que o remédio funciona, mas acreditar não é o suficiente. Então, por parcimônia, né, que é um conceito importante da estatística, por parcimônia, eu vou assumir, na ausência de evidência, que pessoas que tomam remédio e pessoas que não tomam têm o mesmo peso médio. Que não faz diferença você tomar o remédio ou não para redução de peso. Essa é a ideia da hipótese nula. Você não pode assumir que a hipótese nula é verdadeira ou não. Ela é algo que você afirma na ausência de evidência a priori. Tá? Essa é a ideia da hipótese nula. Você nunca afirma que a hipótese nula é verdadeira. Ou você rejeita a hipótese nula, ou você não rejeita. Pela ideia de estatística de teste de hipótese. Tá? Então, na ausência de informação, por parcimônia, é mais razoável afirmar que as pessoas que tomam o remédio não têm diferença das pessoas que não tomam. Tudo bem? Uma vez que eu coleto os dados, ou eu tenho o protocolo de pesquisa, eu vou executar a pesquisa, eu posso estabelecer uma hipótese alternativa a essa hipótese nula. Em geral, a hipótese alternativa é aquilo que eu quero saber, é o que eu quero testar. Tá? Então, eu posso afirmar, por exemplo, no início, por parcimônia, pessoas que tomam um remédio para emagrecer não perdem peso na mesma média com uma variação de média igual a pessoas que não tomam o remédio. Tá? Mas a minha hipótese alternativa que eu quero testar é a seguinte: eu acho que pessoas que tomam o remédio têm uma média de peso diferente de pessoas que não tomam. Eu acho que existe uma associação entre você tomar o remédio e perder peso. Tá? Eu acredito nessa associação. Isso é a minha hipótese alternativa. A hipótese nula, parcimoniosa, de que não existe diferença. Tá? Meu protocolo de pesquisa não vai testar a validade da hipótese nula, vai testar a validade da hipótese alternativa. Isso é importante. A hipótese nula você afirma a despeito de qualquer informação. Tá? É o que eu tenho por parcimônia. Eu vou fazer um protocolo de pesquisa para testar se eu rejeito a hipótese nula e aceito a alternativa ou não. Eu não rejeito a hipótese nula e aí eu continuo afirmando ela. Tá? Então, a sua hipótese de pesquisa, ela se associa com a hipótese alternativa do teste estatístico. Mas qual que é a diferença entre a hipótese alternativa estatística e a hipótese de pesquisa, né, que eu tenho? Que na hipótese estatística, a rigor, você não estabelece um grau de associação. Então, eu acho, numa hipótese alternativa clássica, eu acho que pessoas que tomam remédio vão ser diferentes de pessoas que não tomam. Pronto, elas são diferentes. Tá? Eu não sei quem é maior ou menor. Eu não estabeleço essa coisa de o grupo que tomou o remédio vai ter um peso menor do que o grupo que não tomou. Eu não uso isso. Tá? Na hipótese alternativa clássica. Na hipótese de pesquisa eu afirmo. Eu acho que pessoas que tomam remédio vão ter uma média de peso menor do que pessoas que não tomam remédio. Tá?
Na hipótese estatística clássica, você coloca só que um grupo é diferente do outro, apenas diferente. Posteriormente, com os testes estatísticos, né, você pode estabelecer hipóteses unicaudais para uma cauda, ou supondo que um grupo é maior que o outro, ou que um grupo é menor que o outro. Né? E aí a hipótese alternativa fica igual à hipótese de pesquisa. Tá? Mas, em geral, você estabelece a hipótese de estatística como sendo diferente. Então, na ausência de informação, eu assumo que os grupos são iguais, e eu estou fazendo um protocolo para testar uma hipótese alternativa que pressupõe diferença entre os grupos. Sendo que minha hipótese de pesquisa é que o grupo que toma remédio vai ter um peso médio menor do que o grupo que não toma. Entenderam a diferença entre hipótese estatística alternativa e hipótese de pesquisa? Na hipótese de pesquisa, eu de fato afirmo o que eu quero saber, a direcionalidade. Na hipótese estatística, quando ela é bicaudal, eu assumo apenas que os grupos são diferentes, não tem diferença. Quando a hipótese é unicaudal, aí eu afirmo que um grupo é maior do que o outro. E aí isso se aproxima da minha hipótese de pesquisa. Mas não necessariamente eu preciso utilizar hipóteses estatísticas unicaudais. Geralmente você usa bicaudal, e no momento de verificar as médias, né, da comparação, aí eu vejo que grupo é maior que quem. Tá? Então espero que tenha ficado clara essa ideia entre pergunta de pesquisa, que é algo genérico, hipótese estatística, né, a hipótese nula e alternativa, a hipótese alternativa e a hipótese de pesquisa. Tá? Então, espero que tenha ficado clara essa discussão inicial. Seria esperado que você já tivesse feito alguma disciplina de estatística básica, assim, só para ter familiaridade com os termos. Caso contrário, caso você nunca tenha visto nada disso da sua vida, vamos deixar na descrição algum vídeo adicional para a exemplificação desses conceitos. Tá? E aí você pode acompanhar isso com mais detalhe. Indo mais agora para a ideia de hipótese de pesquisa, o livro coloca uma ideia sobre hipóteses de pesquisa simples ou complexas. Né? Isso é uma diferença meramente técnica, assim, descritiva. Né? A hipótese simples, ela tem apenas um preditor e um desfecho. Só uma variável de cada. Tá? Então, quero saber o efeito da hipertensão na diabetes. Então, hipertensão é o preditor sobre a diabetes, né, que é o desfecho, ou o outcome. Ou, na linguagem estatística, variável independente e dependente. Você tem apenas uma de cada. Aí é uma hipótese simples. A hipótese complexa é quando você tem mais de um preditor ou mais de um desfecho, ao mesmo tempo, ou os dois. Então, por exemplo, quero saber o efeito de sexo, hipertensão e idade sobre diabetes. Aí é uma hipótese mais complexa, porque você tem mais de um preditor sobre um desfecho. E pode ficar mais complicado ainda. Quero saber o efeito de sexo, idade e hipertensão sobre síndrome metabólica e diabetes. Então aí você tem mais de um desfecho e mais de um preditor. Tá? Essa é uma diferença bem discreta do livro, porque quando eu vou falar do teste de hipótese, eu não consigo fazer um teste de hipótese para mais de uma variável. Em geral, o teste de hipótese estatístico é para variáveis 2 a 2. Então, quando eu faço uma hipótese complexa, né, quero saber o efeito de sexo e hipertensão sobre a diabetes. Você vai ter que fazer 2 testes de hipótese, né, 2 hipóteses nulas e 2 alternativas. Quero saber o efeito do sexo sobre a diabetes, na verdade 3, né? Quero saber o efeito de sexo sobre diabetes, o efeito da hipertensão sobre diabetes e o efeito dos dois juntos, sexo e hipertensão sobre diabetes. Tá? Então, essa distinção de hipóteses de pesquisa simples e complexas é só porque, no caso das hipóteses complexas, você vai decompor isso em vários testes de hipótese, em várias hipóteses nulas e alternativas, e vai fazer um teste estatístico para cada uma. E você vai fazer o cálculo de amostra para cada uma. O cálculo de amostra, ele leva em conta não a sua pergunta de pesquisa, mas sim a hipótese estatística. Quanto mais hipóteses estatísticas, para cada hipótese estatística que você fizer, você vai ter que fazer um cálculo de amostra para cada uma. E aí, em geral, você faz o cálculo de amostra para cada uma e pega o valor maior. O valor maior de amostra, ele já incorpora todas as outras perguntas que necessitam de um menor tamanho de amostra. Tá? Então, essa distinção de hipótese simples e complexa é importante para isso, tá? Para o cálculo de amostra.
Agora, saindo um pouco da ideia das hipóteses, né, da pergunta de pesquisa, hipótese de pesquisa, a hipótese nula e alternativa estatística, né, a gente entra nos conceitos mais formais da estatística mesmo. Tá? O primeiro tem a ver com o vídeo passado, que é a questão do erro. Né? Só que aí não é um erro mais do experimento, nem do sujeito, nem do aparato, um erro experimental, nem nada disso. É um erro da hipótese. Então, isso tem muito a ver com a ideia de pensamento científico. Tá? Vale até como um esclarecimento. Assim, a ciência nunca é feita para dizer que você está certo, ou para dizer que existe verdade. A ciência existe para dizer que você está menos errado. Então a ciência é uma técnica, um método de pesquisa. O método de pesquisa científica, ele é um método para você conhecer e administrar erro, conhecer o tamanho do erro sobre as hipóteses que você afirma. Tá? Então a ciência não serve para buscar certeza nem verdade. Ela serve para mensurar a incerteza e a dúvida. Por isso que você trabalha com hipóteses, né, que são incertezas e tem um erro associado a cada um. Dada essa ideia da hipótese nula e alternativa, né, a hipótese nula é aquilo que eu afirmo na ausência de evidência. A hipótese alternativa é aquilo mais próximo do que eu quero saber. E eu faço um protocolo de pesquisa para testar a hipótese alternativa. Ou seja, eu quero rejeitar a nula. Né? Mas eu rejeito a nula como? Assim, qual que é o grau de certeza que eu preciso para rejeitar a nula? Porque tudo isso é quantificável, tem um número associado a isso. Tá? Então, eu vou fazer um protocolo de pesquisa para rejeitar a hipótese nula de um estudo e afirmar aquilo que eu quero saber, que é a hipótese alternativa. Qual o valor de critério você vai utilizar para rejeitar? Tá? E é uma porcentagem, é um valor probabilístico, de 0 a 100%. Né? Então, por exemplo, eu acho, né, voltando no exemplo anterior, eu acho que o remédio que eu tenho vai fazer com que pessoas percam peso. Eu acho que o peso das pessoas que tomam o remédio é menor do que o peso de pessoas que não tomam. Essa é a minha hipótese de pesquisa. Tá? Transformando isso na hipótese alternativa, pessoas que tomam o remédio têm uma média de peso diferente de pessoas que não tomam o remédio. Essa é a hipótese estatística. Tudo bem. Aí imagina que eu fiz o cálculo de amostra, coletei os meus dados, fiz o teste estatístico adequado, isso a gente vai ver tudo depois. E aí eu consigo afirmar, eu obtive um P. Né? Vamos discutir o que é esse tal do P. Mas eu obtive um P de 2%. Tá? Uma descrição rápida do P, ele é a chance de erro em afirmar a hipótese alternativa. Então, eu acho que o grupo que toma o remédio é diferente do grupo que não toma. É isso que eu quero afirmar. O P, ele é uma indicação do quão errado você está em afirmar isso. Então, eu acho que pessoas que tomam remédio perdem mais peso do que pessoas que não tomam. Se eu afirmar isso, por exemplo, eu vou ter 2% de chance de erro, segundo o resultado do teste estatístico. Esse 2% é muito erro ou pouco erro? Né? Isso é uma coisa para você refletir, depende. Depende do impacto disso, depende das consequências desse resultado dessa pesquisa. Às vezes 2% de erro é muito erro ou pouco erro. E aí eu tenho que ter um critério para rejeitar a hipótese nula e afirmar a hipótese alternativa, que é o que eu quero saber. Tá? Então, você pode incorrer em erros, que aí é nessa parte do capítulo, que ele chama de erro tipo 1 e erro tipo 2. Tá? O capítulo faz uma analogia com a ideia de justiça, né, de júri, tá? de júris de direito popular. E é uma analogia legal. Assim. Então, você está sendo acusado de um crime. A priori, né, eu posso considerar você inocente ou não. Tá? Eu nunca vou dizer que você é inocente. Isso é algo interessante do direito. Né? Eu parto do pressuposto de uma hipótese nula de que você é inocente, mas isso não quer dizer que você é. É a mesma ideia da hipótese nula. Né? Eu parto do pressuposto que os grupos são iguais, mas não quer dizer que eles são iguais, eu só não consigo afirmar. Por parcimônia, eu afirmo que eles são iguais. Por isso que eu sempre rejeito a hipótese nula ou não rejeito. No caso do suposto do réu, né, eu afirmo por parcimônia, na ausência de provas, de que ele é inocente. Mas não quer dizer que ele é inocente. Quer dizer que é o que eu consigo afirmar à luz das evidências que eu tenho, que ele é inocente. E aí tem a hipótese alternativa. A hipótese alternativa é, você está num julgamento, eu quero saber se você é culpado ou não. Tá?
à luz das provas, do julgamento e tal, eu consigo afirmar a quantidade de erro que eu tenho em dizer que você é culpado. Então, se eu não consigo muitas provas, eu não tenho muitas evidências substanciais de que você é culpado, eu consigo afirmar que, à luz das evidências, eu não consigo rejeitar a hipótese de que você é inocente. Isso quer dizer que você é inocente? Não. Quer dizer que eu não consigo rejeitar essa hipótese. Então você é não culpado. Isso é algo bem curioso, assim, tanto da estatística quanto do direito, né? O direito ele só vai conseguir dizer que você é culpado ou não culpado. E não culpado é diferente de inocente. Tá? Porque eu não tenho evidências para dizer que você é inocente. Eu tenho evidências para dizer que você não é culpado. Reflita sobre isso porque é algo bem interessante. Tá? A gente vai ver depois em aulas sobre equivalência, né, testes de equivalência, que você dizer que dois grupos são iguais é diferente de dizer que eles não são diferentes. Tá? A gente vai explorar isso um pouco mais. Mas fique com essa ideia do júri na sua cabeça por enquanto. Júris cometem erros. Tá? Juízes cometem erros. E é essa analogia que a gente vai usar para a estatística. Tá? Você tem o primeiro tipo de erro, que é o erro tipo 1. O erro tipo 1 é quando você diz que existe diferença, que o resultado é significativo, ou seja, existe diferença entre grupos, mas na verdade não existe. Na prática, não existe. Então você diz que o réu é culpado, mas na verdade não é. Você não tem evidência suficiente. O grau de erro em afirmar que a pessoa é culpada é muito grande. Mas você mesmo assim afirma que ela é culpada. Mas como a quantidade de erro é muito grande, você pode incorrer num erro tipo 1. Eu digo que a pessoa é culpada, só que na verdade ela não é. Transferindo isso para a estatística, eu digo que os grupos, o grupo de pessoas que tomam remédio e o grupo de pessoas que não tomam é diferente, só que o erro associado a isso é muito grande. Então eu posso incorrer num erro tipo 1. E você tem o contrário, que é o erro tipo 2. O erro tipo 2 é você dizer que não existe diferença, então não tem diferença entre os grupos, eu valido a hipótese nula, mas na verdade tem. Tá? Então, eu digo que, no caso do juiz, né, eu digo que o réu é inocente, mas na verdade ele não é. Tá? Qual que é a relação entre isso e cálculo de amostra e tamanho de amostra? É total a relação entre essas duas coisas. Vamos pegar um exemplo prático. Um exemplo de erro tipo 1. Imagina que eu tenho uma amostra muito grande, eu tenho 1 milhão de pessoas. Tá? E aí eu pego dois grupos de pessoas. Eu pego grupos de pessoas hipertensas e não hipertensas. Desse 1 milhão de pessoas. Eu tenho 500 mil hipertensos, 500 mil não hipertensos. E eu quero saber qual deles joga mais videogame. Os hipertensos ou os não hipertensos. Tá? Como o tamanho de amostra é muito grande, eu comparo a média de horas de videogame que cada um joga. Tá? Eu posso, por conta do tamanho de amostra grande, afirmar que grupos, sei lá, de não hipertensos jogam mais horas de videogame que os grupos hipertensos, com uma chance de erro pequena até. Tá? Com uma chance de erro de 1%, por exemplo. Mas não é que esse 1% é uma chance de erro pequena que eu posso afirmar essa hipótese de que pessoas hipertensas jogam menos videogame. Tá? Por quê? Porque o tamanho de amostra infla os resultados e minimiza o erro, por conta do tamanho de amostra. Se esse 1 milhão de pessoas, na verdade, fosse uma amostra de 100 pessoas, talvez esse erro aumentasse muito. Tudo bem? E aí eu posso incorrer no erro tipo 1. Por que o erro tipo 1 ele acontece? Ele acontece quando você tem amostras muito grandes, então isso vai inflando o erro tipo 1, ou quando você faz hipóteses com um tamanho de amostra muito grande, mas hipóteses que não são validadas em teoria a priori. Então, isso acontece muito numa área do conhecimento que é chamada data mining, que é mineração de dados, que hoje em dia a gente conhece como Big Data, que é quando você tem acesso a grandes quantidades de dados, tá? Os dados estão disponíveis, e aí eu começo a buscar associações, mas sem uma teoria a priori. Provavelmente eu vou incorrer em muitos erros tipo 1. Eu vou dizer que várias diferenças são significativas, só que na verdade na prática eles não são por falta de suposição teórica. Tá? Então, porque eu só tenho um banco de dados muito grande. Né? Então isso é algo que você tem que tomar cuidado.
Então o erro tipo 1 em geral acontece quando você tem bancos de dados muito grandes, tamanhos de amostra muito grandes. O erro tipo 2, ele acontece quando o tamanho de amostra é muito pequeno. Por exemplo, imagine que eu tenho um N igual a 2. Eu tenho duas pessoas, só duas. Um fumante e um não fumante. Tá? E eu meço a capacidade pulmonar dessas duas pessoas. Eu faço uma espirometria, por exemplo, das duas pessoas. Tá? Por azar, pode ser, é muito provável, que a pessoa fumante pode ter uma capacidade pulmonar maior do que a pessoa não fumante, ao contrário do esperado. Por azar, né? Então, quer dizer que pessoas fumantes têm uma melhor capacidade pulmonar que não fumantes? Isso não tem nada a ver com a teoria. É verdade, mas esse é um caso de erro tipo 2. Como minha amostra é muito pequena, são só duas pessoas, eu afirmo que existe diferença, que a pessoa fumante tem uma melhor capacidade cardiorrespiratória, mas na prática, na média da população, isso não acontece. Isso só aconteceu na minha amostra, que é muito pequena. Tá? Isso traz uma informação importante que é, muita gente deve dizer isso, né? Quanto maior o tamanho de amostra, melhor. Isso não é verdade. Tá? Você não pode coletar uma amostra muito grande para não incorrer no erro tipo 1, nem muito pequena para incorrer no erro tipo 2. Por isso que você tem que fazer um cálculo de amostra. Saber o tamanho de amostra exato que você precisa. Se você precisa de 100 pessoas, colete as 100 pessoas. Se você precisa de 2.000 pessoas, colete as 2.000. Isso é o resultado do cálculo de amostra. Tá? Então, espero que tenha ficado clara essa distinção do erro tipo 1 e 2, né, que são erros de julgamento. Tá? Para reduzir a ideia de erro de julgamento, né, a gente tem como quantificar numa pesquisa a quantidade de erro tipo 1 e a quantidade de erro tipo 2 que a gente tem. Tá? E aí a gente usa outros dois conceitos estatísticos, que é o conceito de erro numérico, né? Erro alfa e erro beta. Tá? O erro alfa ele é mais relacionado com o erro tipo 1. Então imagine que o erro tipo 1 é algo que pode acontecer. Eu posso dizer que coisas são diferentes, mas na verdade elas não são. Como que eu consigo quantificar a probabilidade de erro tipo 1? Mensurando o erro alfa. Tá? Uma descrição geral do erro alfa, ele é como num exemplo anterior que eu falei, né? Então imagina que eu acho que dois grupos são diferentes com 2% de chance de erro. Tá? Será que isso é muito ou pouco erro para afirmar que a hipótese alternativa é verdadeira? Depende, eu tenho que estabelecer um critério. Eu tenho que estabelecer uma nota de corte para dizer que acima dela é muito erro e abaixo dela é pouco erro. Qual o nome dessa nota de corte que eu estabeleço? Erro alfa. O erro alfa é algo que você estabelece na sua pergunta de pesquisa. Então, para todas as análises estatísticas do nosso artigo, vamos assumir um erro alfa de 5%. Ou seja, quando você faz um teste estatístico e encontra um valor de erro menor que 5%, você aceita a hipótese alternativa. Quando você encontra um valor maior que 5%, você não aceita, rejeita a hipótese alternativa e fica com a hipótese nula. Então o erro alfa é esse critério, tá? 5%. Ele é calculável no cálculo de amostra. Na fórmula do cálculo de amostra, que a gente vai ver no próximo vídeo, você pode escolher o valor de erro alfa que você quer. Tá? Então o erro alfa é relacionado com o erro tipo 1. O erro beta é relacionado com o erro tipo 2. Então o erro beta diz o seguinte, no caso de amostras pequenas, né? Erro beta é a capacidade, seria o erro de generalização. Tá? Eu vou explicar a ideia do erro beta pelo contrário dela, que é o poder da pesquisa. Então, o que é poder de um teste? Né? O poder de uma amostra ou de um teste é a capacidade da minha amostra de detectar uma diferença que eu sei que existe na população. Tá? Isso é poder. Então, se eu estabeleço, por exemplo, um erro beta de 10%, isso quer dizer o seguinte, eu tenho minha amostra, eu tenho o grupo A e B, eu acho que o grupo A é diferente do B, na minha amostra, na minha hipótese, né? Eu acho. Aí eu coleto os dados, testo, faço o teste estatístico. Na minha pergunta, nos meus dados coletados na minha amostra, eu consigo afirmar que o grupo A é diferente do B. O grupo A é maior que o B, por exemplo, na minha amostra. Será que esse resultado vai acontecer na população? O erro beta diz respeito ao erro sobre essa afirmação. Então, se o meu erro beta é 10%, eu consigo dizer que o grupo A tem uma média maior que o grupo B, e isso vai acontecer na população com 10% de chance de erro.
Tá? Você pode tomar o contrário disso. Se eu tenho 10% de chance de estar errado em afirmar que o resultado que eu encontrei vai acontecer na população, eu tenho 90% de poder. É o contrário, 1 menos o 10%. Eu tenho 90% de chance de dizer que o resultado que eu encontrei vai acontecer na população. Tá? Então, o poder do teste é o contrário do erro beta. Tá bom? Então, é só uma diferença técnica para ficar mais fácil de explicar. Em vez de falar sobre erros, eu falo sobre o poder do teste. Tá? No cálculo de amostra, alguns cálculos pedem o valor do poder, que é 1 menos o beta, e outros cálculos eles pedem o beta. Mas os dois são a mesma coisa, é a mesma ideia. Só que um fala em função do poder, outro em função do erro. Tá? Então, explicado o valor de alfa, que diz respeito ao erro tipo 1, o valor beta, que diz respeito ao erro tipo 2, a gente fala de uma coisa importante que é chamada magnitude ou tamanho do efeito. O tamanho do efeito ele é uma definição estatística, né? Mas ele é relacionado com os dados que você coleta, mesmo, com valor numérico, real. Ele é a magnitude da diferença real entre os grupos que você está comparando ou as medidas que você compara. Tá? Tamanho de efeito, por exemplo, imagina que eu tenho pense em alguma pergunta bem óbvia. Tá? Eu vou comparar crianças com adultos. E eu quero comparar crianças com adultos, crianças de até 2 anos, de 0 a 2 anos, com adultos de 20 a 30 anos. Eu tenho esses dois grupos. E eu quero comparar a média de altura desses dois grupos. Obviamente a média é muito diferente. As crianças têm a média mais baixa, obviamente. Tá? Como a diferença é muito grande, como o tamanho do efeito da diferença real entre a média das crianças e a média dos adultos é muito grande, eu não preciso de muitas pessoas para detectar essa diferença. Então, se eu tiver um tamanho de amostra pequeno, eu já consigo detectar diferenças que são esperadas como sendo muito grandes. Tá? Então, quando eu comparo crianças e adultos, no que diz respeito à altura, é fácil detectar essa diferença. Com poucas pessoas eu detecto essa diferença, porque o tamanho de efeito esperado é grande. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, adultos de 20 a 30 anos e adultos de 40 a 50 anos, e eu quero saber se esses dois grupos são diferentes em função da altura, aí já a diferença entre eles já é bem pequena. Para eu detectar uma diferença estatística, de fato, eu tenho que coletar um tamanho de amostra muito grande. Por quê? Porque o tamanho de efeito esperado é pequeno. Tá? Então a intuição que tem que estar na sua cabeça é que os tamanhos de efeito são medidas dos dados reais, não são medidas probabilísticas, são medidas reais dos dados, e medidas que são fáceis de encontrar, né, diferenças que são muito visíveis, em geral eu preciso de um tamanho de amostra menor para detectar. Diferenças que são pouco visíveis, são diferenças pequenas, um tamanho de efeito pequeno, aí eu necessito de um tamanho maior de amostra para detectar. Então, essa é a intuição por trás do cálculo de amostra, utilizando o tamanho de efeitos, também vai ser presente nas fórmulas de cálculo de amostra. E aí, por fim, a gente entra na questão do P, famoso P. Né? O presente terror de todo mundo que estuda estatística as pessoas pegam algumas regras, né, de bolso. Assim, se o P é menor que 5%, tem diferença, se o P é maior que 5%, não tem. Mais ou menos, não é bem assim. Tá? A ideia mais correta é: por que o P tem que ser menor que 5%? Porque 5% é o seu erro alfa. É o erro que você assume, é o critério que você assume para rejeitar a hipótese nula ou não. O P podia ser menor que 1%, depende do critério que você tem. Como em geral se estabelece 5%, criou-se a regra de é menor que 5% ou não. Mas na fórmula de cálculo de amostra você pode regular isso, se você quiser. Tá? Eu vou dar a definição estatística do P, só para o pessoal falar que eu não conheço. Tá? Aí eu vou falar uma definição mais ou menos correta, mas ela é um pouco mais didática e a gente vai refinando ela ao longo dos vídeos. Tá? A definição correta do P é assim: a probabilidade de uma estatística de interesse ser mais extrema do que um valor previamente encontrado, dado que a hipótese nula é verdadeira. É uma definição completamente ininteligível para quem não sabe estatística. Assim. É completamente surreal. Tá? Mas eu posso transformar isso eu vou abrir mão da
do rigor em nome da didática aqui. Tá? Uma definição do P seria a chance de erro em afirmar a hipótese alternativa. Então, o P, você quer que o P seja pequeno porque ele afirma o quanto você está errado, não o quanto você está certo. E você quer estar pouco errado. Né? Então, como você quer estar pouco errado, você afirma, você espera que os valores de P sejam pequenos. Então, o P ele é a chance de erro em afirmar que coisas são diferentes. Tá? Que, em geral, é a hipótese alternativa do estatístico. Tá bom? Então, essa é a definição razoável do P. Então, para começar a fechar, né, essa aula mais técnica, né, vamos deixar algum material suplementar também para você estudar posteriormente, mas essa aula introdutória de cálculo de amostra vai aparecer os conceitos várias vezes. Tá? Então, a ideia é que você se acostume com o tempo. Agora, a parte final é falar sobre alguns detalhes, né, que atrapalham o cálculo de amostra. Uma delas é chamada de hipótese post-hoc. A ideia de hipótese post-hoc é a seguinte: é quando você tem por exemplo, muitos preditores para um mesmo desfecho. Então, eu quero estudar diabetes, mas aí como preditores, né, como variáveis independentes para diabetes, eu tenho hipertensão, tenho idade, tenho sexo, tenho escolaridade, tenho um monte de variáveis. Tá? Imagina que no seu protocolo de pesquisa, no momento que você fez o protocolo de pesquisa, tudo certinho, você falou dessas variáveis, fez o cálculo de amostra para cada uma e pegou o tamanho de amostra maior. Né? Até aí tudo bem, está tudo certo. Só que imagina que você conduziu a pesquisa, está começando a coletar os dados. E aí você teve uma ideia, fala, poxa, esqueci de falar do meu protocolo de uma certa variável X. Esqueci. Né? E aí você adiciona ela na análise. Isso é chamado de hipótese post-hoc. É uma hipótese que você faz depois da coleta dos dados ou durante a pesquisa. Isso compromete o resultado estatístico, compromete o P, compromete a validade do resultado. Tá? Por quê? Porque quando você fez o protocolo, você não levou em conta essa variável que você só pensou depois. Tá? Para isso, você tem uns métodos. Né? Então, como você fez o cálculo de amostra, por exemplo, assumindo um erro alfa de 5%, né? No seu protocolo você colocou para todos os testes 5% de chance de erro. Né? Erro alfa, beleza. Só que depois que você vai coletar os dados, você quer adicionar uma nova variável, você tem que corrigir o valor do P pela inclusão dessa nova variável. E aí você tem que fazer uma correção do P. Você podia, por exemplo, eu vou ter 5% do meu protocolo padrão, mais 5% de erro por adicionar essa nova variável. Né? Então você multiplica as probabilidades. A chance de erro do meu protocolo e da adição de uma variável post-hoc. Então você multiplica 0,05 vezes 0,05. Aí vai dar um valor menor. Né? Então você só vai considerar significativo não 5%, mas 5% ao quadrado. Tá? Isso é chamado correção de Bonferroni. Ela é usada em várias situações. Quando eu uso mais de um teste estatístico para responder uma mesma pergunta de pesquisa, por exemplo, eu tenho 4 grupos e eu quero usar, o único teste que eu conheço é o teste T. E aí eu quero ver diferenças 2 a 2 entre os grupos. Se eu usar o teste T está assumindo 5% de chance de erro para cada par, não para a amostra, para a pesquisa toda. E aí você tem que pegar 5% e dividir pelo número de vezes que você repete o mesmo teste. Isso é uma outra variação do uso do Bonferroni. Mas no caso aqui, é quando você quer colocar variáveis post-hoc, após o início da pesquisa. Você tem que corrigir o valor de P em função disso. O ideal é que você pense isso no método antes de começar o estudo. Mas, caso você queira fazer isso posteriormente, você tem que corrigir o valor do P em função da adição de novas variáveis que não foram descritas previamente. E aí, por fim, a parte final do capítulo fala sobre a ideia de hipóteses primárias e secundárias. Né? A ideia de hipótese primária e secundária se relaciona com o começo do capítulo, que é a ideia de hipótese simples e complexa. Né? Às vezes você faz um protocolo de pesquisa com uma hipótese só. Quero saber o efeito da hipertensão sobre a diabetes. Né? Você tem um preditor e um desfecho. E aí você tem uma hipótese só, tranquilo, e aí é obviamente a sua hipótese principal.
Às vezes, você pode ter uma hipótese principal e algumas hipóteses relacionadas, né? Então, quero saber o efeito da hipertensão sobre diabetes. Essa é a minha hipótese principal. Eu posso ter hipóteses secundárias nisso. Eu quero saber o efeito de hipertensos homens sobre a diabetes, hipertensos mulheres sobre a diabetes. São hipóteses menores. Elas não fazem parte necessariamente da pergunta principal. O que você quer descobrir é o efeito da hipertensão sobre a diabetes. Os outros são indicadores adicionais. São informações adicionais que você gostaria de ter, não são principais. Tá? O ideal seria fazer o cálculo de amostra para cada uma delas. Normalmente, aí por conta de custo, de tempo, principalmente em pesquisa farmacêutica, eles têm um conceito chamado hipótese ou variável primária de eficácia, que é a hipótese principal. Na hipótese principal, eles fazem cálculo de amostra, tudo certinho. E aí tem as variáveis secundárias de eficácia ou variáveis secundárias de segurança. E aí eles fazem uma lista dessas variáveis, né? Que eles vão testar também, mas não tomaram tanto cuidado quanto a primeira, porque a primeira é a principal e a primeira é a que vai fazer mais diferença, que é o que eles querem de fato saber. Tá? Então, às vezes, você pode ter uma pesquisa com hipóteses primárias e secundárias. O ideal é que você faça cálculo de amostra para todas, mas em alguns protocolos você dá um foco muito grande para a hipótese principal, faz o cálculo de amostra, todo o cuidado de controle de qualidade com a principal, e as secundárias são dados adicionais com menor poder, mas que também podem ser feitas. Tá? E você não tem o mesmo cuidado por conta de uma questão de tempo e custo, principalmente. Mas isso tem que estar justificado no protocolo de pesquisa. Tá bom? Sobretudo na parte de controle de qualidade. Beleza? Vamos, agora para encerrar, ao nosso exercício, para não perder o costume. Então, nosso exemplo de exercício, né, de teste aqui, é o seguinte. Analise as situações a seguir. Qual é o exemplo de um erro tipo 1 e de um erro tipo 2? Ou de nenhum erro. Tá? Você vai olhar a pergunta de pesquisa, a única informação que você tem é o que está descrito aqui. Tá? Então, por exemplo, primeiro, um ensaio clínico randomizado mostra que sujeitos tratados com um novo analgésico apresentam maior declínio nos scores de dor durante o estudo do que aqueles tratados com placebo. Então, um remédio analgésico, ele gera maior redução da dor no grupo que tomou o remédio em relação ao placebo. E ele coloca um P igual a 0,03. Tá? Isso tem algum tipo de erro? Pode ter algum erro tipo 1, tipo 2 ou nenhum erro. Esse é o primeiro. O segundo, um estudo de 10 anos de segmento mostram que 110 sujeitos fumantes não apresentaram maior incidência de câncer de pulmão do que 294 sujeitos não fumantes. P igual a 0,31. Isso pode ter algum tipo de erro estatístico de julgamento. E o terceiro, o investigador conclui que o nosso estudo é o primeiro a demonstrar que o uso de álcool reduz o risco de diabetes em homens com idade inferior a 50 anos. P menor que 0,05. Será que tem algum erro? Tá? Pense um pouquinho, já voltamos. Pensaram aí? Né? Então, voltando aqui para a resposta. Na letra A, né, um ensaio clínico randomizado, que diz que um remédio analgésico reduz a dor em pessoas que tomaram em relação a que não tomaram, com P igual a 0,03. Não há indicação de nenhum erro sistemático de erro tipo 1 ou 2. Por quê? Não está descrito o tamanho da amostra, então você não consegue saber se é grande ou pequeno. O P é 0,03. Em geral, você estabelece 5% de chance de erro, tem menos erro, né, do que 5%. Então, você aceita a hipótese alternativa, né, de que existe diferença. Não há evidência de erro tipo 1 ou 2, né, na descrição que eu tenho aqui. Tá? Na letra B, o estudo de 10 anos mostra que 110 sujeitos fumantes não apresentaram mais câncer de pulmão do que 294 não fumantes. Isso é um dado um pouco contraditório, né, porque a gente tem muitas evidências anteriores de que câncer de pulmão fumar causa ter câncer de pulmão, né? É associado fortemente com câncer de pulmão. Então, na letra B, um estudo de 10 anos mostram que pessoas fumantes, 110 fumantes,
não tem mais chance de ter câncer de pulmão do que 294 não fumantes. Isso não faz muito sentido à luz das evidências que a gente tem de que câncer de pulmão é muito associado, cigarro é muito associado com câncer de pulmão, né? Onde que pode ter erros aqui, né? O valor do P é 0,03, está muito próximo de 5%, né? Talvez o tamanho de amostra não seja tão grande, talvez o tamanho de amostra seja pequeno, isso mostra um erro tipo 2, tá? Onde eu afirmo que o resultado não é significativo, né? 0,31, mas de fato ele pode ser. Tá? Então, provavelmente essas 400 pessoas mais ou menos, né? Não seja um tamanho de amostra grande o suficiente para detectar uma diferença que eu sei que existe na população. Eu sei que pessoas que fumam têm mais chance de ter câncer de pulmão. Só que esse tamanho de amostra deve ser pequeno. Então no B, provavelmente é um caso de erro tipo 2. Tá? E o C, que o estudo é o primeiro a demonstrar que o uso de álcool reduz diabetes, né? O problema talvez seja um erro tipo 1. Por quê? Porque ele está afirmando que existe diferença, logo o P é menor que 5%. Só que ele coloca no resultado o P menor. Ele não fala o quanto, né? Ele não tem uma estimativa do efeito, né? Então ele coloca que o P é menor que 5%, mas pode ser 4%, pode ser 4,9%. Tá? Então pode ser que... E também é pouco razoável achar que álcool reduz diabetes, né? Então isso pode ser um caso de erro tipo 1, que você afirma que tem diferença, mas na verdade não. Tá bom? Espero que tenha aproveitado esses conceitos, eles vão ser muito úteis daqui para frente, nos próximos capítulos, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!